Olá, brasileiros, tudo bem? Olha, eu vou trazer aqui um assunto que eu achava que o mimimi comunista era só o brasileiro aqui, mas eu estou percebendo que existe mimimi comunista no mundo inteiro. Olha, as informações que eu vou trazer agora aqui é do oglobo.com. Diz assim: declaração de Eduardo Bolsonaro sobre coronavírus provoca crise diplomática com a China. Olha, porque um deputado, ele se manifestou o que ele pensa sobre isso, criou crise com a China, né? Olha o mimimi desse lado esquerdo brasileiro, né, que está dando toda essa ênfase no que o Eduardo Bolsonaro falou, desculpe, e nós vamos ver a repercussão disso daí, se tem realmente alguma, né, algum motivo para todo esse chororô aí. Uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo PSL, responsabilizando a China pela pandemia de coronavírus, provocou uma crise diplomática com o país. Por meio de seu embaixador no Brasil, Yang Wamin, o país asiático, que é o principal parceiro comercial do Brasil, manifestou veemente repúdio a uma declaração do deputado, chegando a dizer que o filho do presidente Jair Bolsonaro, contraiu um vírus mental em Miami. Opa! Então quer dizer que o deputado, eu falei estadual, né? Não, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, declarar uma opinião dele, né, sobre o que está acontecendo com essa pandemia toda aí, não pode. Agora, o ad hominem dos chineses pode, né? Dizendo que já contraiu o vírus mental, essas coisas todas. Abre aspas, diz assim: a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e a Câmara dos Deputados. Fecha aspas. As suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Tal atitude flagrante anti-China não condiz com o seu status como deputado federal, nem a sua qualidade como uma figura pública especial. Além disso, vão ferir a relação amistosa China-Brasil, disse Yong no Twitter. Bom, a gente vê esse chororô todo, né, da China, dos seus representantes, dizendo que o Eduardo Bolsonaro falou contra o povo chinês. A gente vai ver o que ele falou, né? Se ele falou contra o povo chinês. Na mesma linha, a conta oficial da Embaixada da China disse que as palavras de Eduardo são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu infelizmente vírus mental, que está infectando as amizades entre os nossos povos. Yang disse também que Eduardo Bolsonaro precisa assumir todas as suas consequências. Ora, ou vocês acham que ele fala e não assume? Aonde você viu Eduardo Bolsonaro falando alguma coisa e não assumindo? O mimimi vermelho, o mimimi comunista, o mimimi de esquerda é generalizado. Eu pensei que esse mimimi fosse só no Brasil. Além dos textos assinados por Yang, a embaixada chinesa retuitou uma mensagem dizendo que a família Bolsonaro é o grande veneno desse país. Eles não são a representação do Brasil, mas sugiro que siga em frente e pressione o Bolsonaro mesmo, pois ele precisa responder pela quantidade de coisas absurdas que aquela boca podre tem capacidade de regurgitar. Opa, olha o ad hominem aí novamente, né? Mais cedo, o filho do presidente, que atua como um chanceler informal, essa observação feita pelo O Globo, eu não vejo isso, tá? Isso é eles que estão querendo dar uma conotação de que o Eduardo Bolsonaro é parte do governo. Não, Eduardo Bolsonaro, ele é um deputado federal eleito pelo povo,
tá certo? Que foi cotado para ser embaixador do Brasil em Washington, né, para você ver como eles querem vincular o Eduardo ao governo. Escreveu uma mensagem que responsabilizou a China pela disseminação global do coronavírus. Disse ele: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução, escreveu Eduardo no Twitter. O que é que ele falou de errado? Ô mimimi vermelho, vocês são chato demais. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Eu falo, ó. A culpa de estar esta pandemia é da China. É do governo chinês. Sim, porque eles assumiram que partiu de lá. Certo? O deputado também passou adiante uma mensagem dizendo o seguinte, abre aspas, a culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês, que trazia denúncias de que Pequim foi negligente sobre a gravidade do novo vírus. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu desculpa. Ficou dodói, pediu desculpa pela postagem de Eduardo. Disse ele, abre aspas, em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador Yang pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. Ô chororô, ô mimimi, o que o Eduardo Bolsonaro falou de errado? Olha, todo mundo está falando isso. A imprensa, de uma maneira, não aquela da televisão, mas a imprensa aqui da internet está dizendo que esse vírus realmente partiu de lá. O Partido Comunista Chinês, para segurar isso, para não dizer, olha, aqui realmente a nossa, o saneamento básico aqui do nosso país é uma droga. Para não dizer isso, eles seguraram. Aí quando não tinha mais como segurar, aí começaram a falar as coisas, indo atrás de vacina e tudo mais. O comportamento de Eduardo mimetiza o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem chamado o Covid-19 de o vírus chinês. Ué, é vírus chinês ou não é? É claro que é. Ou é vírus William? O vírus paulista, vírus brasileiro, vírus francês, é vírus chinês. Cambada de mimizento. Expressão considerada como racista. Ai, que tadinho dos mimizento vermelho. Ai, foi considerada racista, né? Uma entrevista nesta quarta-feira, Trump voltou a usar o termo falando em uma guerra dos Estados Unidos contra o vírus chinês. Correto? É uma guerra brasileira contra o vírus chinês, é uma guerra italiana contra o vírus chinês, é uma guerra francesa contra o vírus chinês, é uma guerra alemã contra o vírus chinês. Cambada de mimizento. Vou repetir, eu pensei que esse mimimi esquerdista fosse uma coisa dos brasileiros, mas não é, é do mundo inteiro. Um abraço e até o próximo vídeo.